que o senhor está se lembrando? No 8º dia, a minha mãe conseguiu entrar. E eu só gritei, mãe, me tira daqui. O senhor quer tomar uma água, pastor? Pastor. Como que alguém pode fazer isso? Como é que a senhora interpreta as lágrimas do pastor Felipe? Eu acho que ele tem realmente um transtorno grave psiquiátrico, porque eu acho isso surreal quando uma pessoa consegue fazer isso. Se ninguém parar essa mulher, ela vai continuar fazendo mal. E o Felipe é um artista, ele é um ator. A pastora Bianca diz que o senhor é capaz de tudo, de chorar, de mostrar emoção, porque o senhor é, na verdade, um grande ator. Como é que o senhor reage a isso? Pode falar. Falar. O que ela ainda não falou de mim? Exclusivo. O que ela fala hoje em dia já não faz muito mais sentido. Da mesma maneira como ele fingiu que me amava, ele também está fingindo que foi vítima de uma grande armação. É muito mentira. Uma história onde a todo instante os nervos estão à flor da pele. O Felipe, para ele não ter uma vida conjugal comigo, ele tinha um monte de doenças. Então, assim, na lua de mel ele teve uma crise de ciático. 2 meses depois ele teve um câncer de pele. 2 meses depois ele começou uma crise de asma. Então, eu viajava muito pregando, encontrava com ele 1 vez, 2 vezes por semana, e sempre que eu encontrava com ele, ele estava de cama. Vocês não tinham uma vida conjugal? Não, Vocês não tinham um relacionamento sexual? não. Tivemos pouquíssimas vezes. Ele afirma que E sempre era um com- relacionamento sexual ativo. Que era uma vida Ele ativa. afirma? O que é uma vida sexual ativa, Cabrini? Se você é um ninfomaníaco, talvez 10, 15, 30 vezes para você não seja suficiente. Eu só sou uma pessoa normal. Eu não sou o bambambam aqui que diz, não, eu compareço todo dia. Eu só disse que a minha vida na época, quando casado, tirando a lua de mel, era 2, 3 vezes por semana. Uma acusação grave. O que ele contou exatamente para a senhora? Ele disse que na linguagem dele, né? Ele disse que o Felipe tinha pedido para ele fazer algumas coisas nele, atos libidinosos horríveis. E eu falei, filho, por que você fez isso? Ele falou assim, mamãe, você falou que eu tinha que obedecer ele. E eu falava pra ele, olha, ele chamava o Felipe de pai. Eu falava, obedece seu pai. O que seu pai falava, você tem que obedecer. E aí quando ele falou, você falou que eu tinha que obedecer ele. Aí eu falei, filho, me perdoa, a mamãe não sabia que ele ia fazer isso. Pastor Felipe, o senhor traiu a confiança do menino a quem o senhor chamava de filho? Isso é inadmissível. Isso é incabível, é imensurável. Isso é torpe, isso é nojento. O senhor me desculpe a pergunta, mas o senhor é um pedófilo? Jamais, Cabrini. Pelo amor de Deus, é uma criança. É uma criança. Um caso delicado. Eu tentei não ficar desesperada na frente dele,
do meu filho. Porque ele estava me contando, assim, com uma ingenuidade, ele não sabia o que significava aquilo que ele estava me contando. Alguma chance dele ter fantasiado isso? Não, Dele ter sido influenciado por outra pessoa? não. O senhor seria capaz de abusar sexualmente dessa criança? Nunca. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara, é uma criança. Meu ministério está intacto. Que se transforma em uma guerra Eu vejo algemado. no mundo da fé. Porque ao invés de se defender, ele me ofendeu. Como é que o senhor classifica essa guerra? Davi e Golias. Quem é Davi e quem é Golias? Eu sou Davi, porque eu sou pequenininho diante de quem vem contra mim. Eu acho que o preço que eu paguei por dizer a verdade, por denunciar, por buscar pela justiça foi muito alto. Que preço? O preço da minha reputação. Porque o que o Felipe está fazendo é um assassinato de reputação. Ela tentou abusar dela. Um conflito entre uma mulher e um homem. Eu fiz de tudo pelo Felipe. Nos 2 anos de casamento com ele. De tudo fiz. Ele teve uma vida de rei, assim. Os sonhos dele ele queria, eu realizava. Ele queria as coisas, eu fazia. E hoje eu sei que eu fui uma tola, né? Fui usada. Ela queria sair do casamento sem manchar a honra dela. E ela não podia se divorciar, porque ela não seria mais respeitada no meio evangélico. A única forma foi de destruir a imagem. E como destruir a imagem de uma forma que não se pode recuperar depois. Líderes religiosos, Todo ser humano tem um vazio dentro de si. carismáticos, Que o homem é o sacerdote do lar, mas a mulher é a edificadora. Espírito envolventes, Santo, que só o Senhor sabe o que eu passei para chegar até aqui. eloquentes, Jesus olha para os seus discípulos e fala: mas cadê Pedro? 2 pastores que levam multidões aos templos evangélicos. A senhora tem total convicção de que o pastor Felipe abusou do seu filho? Tenho, Nenhuma dúvida? nenhuma dúvida. De 0 a 10, quanto de certeza? 10. Qual é o nível de ser humano doente para pegar uma criança? Se ela consegue repetir isso, ela foi induzida pela mãe. Eu acho impossível uma mãe submeter um próprio filho a um trauma tão grande quanto esse. Há 16 anos atrás, eu pedi para Deus uma esposa. Parecia a união dos sonhos. Tudo isso se transformou em denúncia grave, caso policial. Ele vai responder por denúncia caluniosa, porque ele me acusou de sequestro e premeditadamente para camuflar um crime. O que o senhor exige? Que ela responda pelo sequestro e pelo cárcere, denunciação caluniosa e por todos os crimes de injúria, perjúria, calúnia, difamação, tudo isso. Onde está a verdade? E para tentar provar que a senhora estaria mentindo, ele disse que 2 dias antes da sua decisão de denunciá-lo, vocês fundaram uma igreja e aí tiveram uma discussão sobre partilha de bens e aí a senhora resolveu denunciá-lo. Não, jamais. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não teve discussão patrimonial nenhuma. O que estava em jogo, de fato? Muito dinheiro. De quem? Nosso. Ela disse que o dinheiro era dela. Ela diz muitas coisas. E na partilha de bens, inclusive, o que está da herança dela, eu nem reclamo. Tá lá. Eu só reclamo aquilo que foi conquistado conosco. Infelizmente, ela reclama também o que eu conquistei quando eu era solteiro. Meu patrimônio é de herança. As empresas que eu tenho eu já tinha antes de casar. Essa é uma discussão desnecessária. Quando o senhor fala desse patrimônio, o que seria esse patrimônio? Se a gente tinha feito uma coisa por alto de 7. 7 milhões. E o senhor reivindica 3,5 milhões. Na realidade, eu, para acabar com tudo isso, eu já tinha pedido até 1 milhão.
busca de respostas, vou ao encontro dos dois. Pastora Bianca, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por me receber. Começa uma longa investigação. Boa tarde, como vai? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por me receber. Eu que agradeço, querido, de coração. Eu posso falar por mim. E você pode olhar nos meus olhos. E você pode perguntar o que você quiser. E quantas vezes você quiser. O que eu posso te dizer é que as minhas mãos estão limpas. E o meu coração está puro. Até que ponto o Felipe vai sair dessa história como uma vítima? Talvez ele seja vítima de si mesmo, né? A senhora teme que a história termine dessa forma? Seu ex-marido sendo colocado como uma vítima? Não, E a senhora como autora de uma denunciação caluniosa? não. Eu não temo, eu tenho certeza que isso vai ser esclarecido. Porque as afirmações dele são muito infundadas. Boa noite! Exclusivo no Conexão Repórter de hoje, Guerra no Mundo da Fé. Uma denúncia grave de abuso sexual contra uma criança. Duas figuras populares da igreja evangélica que antes formavam um casal tido como exemplar, agora em direções opostas. Fiéis divididos e a procura angustiante da verdade. Aqui Roberto Cabrini e esse é o Conexão Repórter de hoje. Um condomínio elegante no Rio. À espera, e aí está ela. Como é que você define esse momento da sua vida? Ai, defino como um grande desafio. Você diz que quer estabelecer a verdade. Claro que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, lá em cima, na sua casa. Mas em poucas palavras, que verdade é essa? A verdade é que o meu filho sofreu um abuso sexual. E a partir do momento que eu decidi que tinha que denunciar, a minha vida virou de cabeça para baixo, como se isso não fosse o certo a fazer. Mas é. Vamos falar melhor sobre isso? Vamos lá em cima? Me encontro com Bianca Toledo, na mesma casa onde ela viveu com Felipe Heinrich. Perdoar? Ah, que bonitinho. Perdoar não significa esquecer. E onde hoje ela mora com o marido atual. Meu esposo, Leandro. Bem, prazer, Leandro. Roberto Cabrini, tudo bem? Tudo bom? Muito prazer. E com seu filho, hoje de 9 anos. Uma criança de olhos vivos e brilhantes. Centro de uma história de denúncias extremamente sérias. E quando eu cheguei em casa, de viagem, mamãe, eu tenho um segredo para te contar, mas eu tô com vergonha. Aí, só quem já passou por isso pode dizer o que é. Em meio a um turbilhão de emoções, Cada vez que ele falava, eu não podia acreditar que alguém tinha tocado na pureza do meu filho, entendeu? Eu sempre fui super protetora. Que dia foi exatamente essa revelação? Foi na primeira semana de junho de 2016. acusações, Quando chegou na terapia, a terapeuta colocou um monte de bonequinhos, assim, pra ele, brincando de forma, assim, bem lúdica, dizer o que tinha acontecido. Ele colocou um paninho, assim, colocou 2 bonequinhos e falou que embaixo do lençol ele pedia pra ele colocar a boca nele e ficava fazendo uma série de coisas que eu espero que o meu filho esqueça, porque... Eu botava pipi nele. tivemos acesso a uma importante prova para a compreensão dos fatos. A senhora gravou esse depoimento? Gravei. Você botava onde? Um vídeo gravado por Bianca Toledo durante consulta a uma psicóloga.
Nele, o filho relata como teriam sido os abusos. Tomamos o cuidado de não mostrar o rosto do menor, de não identificá-lo. Até mesmo a voz da criança foi alterada. Ele ficou esfregando pipi no seu bumbum. Foi isso? Eu falei, filho, mamãe não vai contar pra ninguém. Fala o que você contou pra mim. E aí foi quando eu filmei. Eu liguei a câmera assim no canto da sala. E falei, tava tão difícil pra mim acreditar naquilo que ele tava falando. Que eu queria filmar e eu queria documentar. Era muito surreal. Depois que ele me contou, ele começou a desenvolver uma mania de lavar a boca o dia inteiro, lavar as mãos o dia inteiro. Ele ainda tem um pouquinho isso, mas bem pouco. Qual a explicação? Ele falava que se sentia sujo. Ele disse isso à senhora? Muitas vezes? Igual que ele contou à senhora? Eu acho que quando ele me disse o que o Felipe obrigava, né? Não é que obrigava, mas eles faziam como se fosse uma brincadeira. O que ele pedia para ele fazer. Eu acho que a reação que eu tive, sem querer, que eu falei assim, filho, isso é sujo. Acho que desse dia pra frente ele começou a se lavar. Sentimentos intensos. À procura de uma vida saudável. Ele tem consciência do que aconteceu? Tem consciência. Ele sabe hoje o que é um abuso sexual? Sabe. Com 9 anos? Sim, né? Dentro do limite, sabe? Não é fácil. Até que ponto pode ter sido uma fantasia criada por uma criança? Impossível. Impossível. Com a riqueza de detalhes. Impossível. Por que só tem essa convicção? Porque... Primeiro, porque o meu filho não mente. Meu filho nunca teve acesso à pornografia. Ele narrou coisas que, segundo, inclusive, o psiquiatra e a psicóloga, nenhuma criança ia conseguir inventar. Como é que a senhora falou exatamente sobre isso, sobre a questão do seu filho? Que palavras a senhora usou? Eu perguntei se tem atração por outros homens, ele falou. Às vezes, eu olhei. Por que você escolheu justamente o meu filho para fazer isso, então? Se você sente atração por homem, por que você não procurou um adulto? Aí ele ficou mudo e me perguntou assim, você acha que eu sou um monstro? Eu falei, acho. Eu falei, Felipe, o meu filho descreve o seu órgão sexual, conhece o seu corpo melhor que eu. Eu vou levar ele num médico agora. E dependendo do que esse médico disser, a nossa conversa vai ser outra. E ele não falou nada. Eu levantei, peguei meu filho e fui pro médico. Nesse mesmo dia, ele fez essa tentativa de suicídio. Pastor Felipe, pronto para me contar tudo? Tudo. Abriu o coração? Sem reservas. Posso confiar em tudo que você me disser? Pode e deve. Tá bom. Vamos começar? Vamos. Encontro com Felipe Heydrich em outro condomínio no Rio, também requintado, onde funciona uma base de sua advogada. Pastor Felipe Heydrich, nós temos um assunto bastante delicado para conversar com o senhor. O senhor permite que eu faça perguntas sobre esse assunto? Sim. Qualquer pergunta? Qualquer uma que você tiver dúvida. Todas. Sem restrições? Sem restrições nenhuma. O que vier à sua mente, pode perguntar. O senhor tem consciência da importância de se falar sobre isso? Sim. Nós vamos abordar assuntos delicados. Doloridos, que sangram, que dilaceram. Mas quem está com a verdade não teme a verdade. Nessas palavras do menino, o que existe de real, pastor Felipe? Uma criança que foi induzida a mentir a pedido da mãe. Essa é a realidade. É uma acusação muito séria. É uma acusação muito séria. E eu espero logo que ela responda por denunciação caluniosa. Porque essa criança é uma vítima dela.
Por que uma mãe iria induzir seu próprio filho a acusar o senhor? Eu não sei se ela já tinha um outro companheiro, mas o que eu sei é que ela se projetou nacionalmente como uma tragédia. Pastor Felipe, sinceramente, o senhor abusou sexualmente das crianças? Não. Nunca. Você sabe que eu ouço essa... Pode completar. Eu ouço isso há 3 anos, cara. É absurdo. O pastor Felipe, que se apresenta diante de mim, se revela um homem que vive escondido. Segundo ele, em virtude de ameaças que ainda estaria recebendo. Ameaças de quem? Pode ser vindo diretamente da outra parte, algumas vezes, como já foram declaradas, mas as pessoas são veladas, elas me abordam na rua e dizem assim: olha só, vim aqui só para dizer que a gente sabe onde você está, a gente está de olho em você. Ou ameaças de simplesmente seguidores que ainda não conseguiram entender que eu não sou o monstro que eu fui pintado como monstro. E essas pessoas, claro, elas compram essa ideia, essa briga, porque afinal de contas o que eu fui acusado é uma coisa abominável. O senhor tem total certeza de que essas ameaças partem da pastora Bianca? Não. Algumas são declaradas. As pessoas chegam e dizem... Teve um momento... Dizem o quê? Teve um momento que eu tentei sair do apartamento desses 3 anos para caminhar, porque eu sofri atrofia muscular de tanto ficar trancado dentro de casa. E aí uma pessoa... Eu vi um carro circulando, aqui próximo, e aí o carro circulando, eles pararam e falaram assim: você tá de camisa vermelha? Que legal. Uma facada ou um tiro não vai aparecer o sangue. Qual é o peso de ser classificado como pedófilo? Existe algum peso maior? Existe algum crime pior do que pedofilia? Felipe Heidrich e Bianca Toledo se casaram em 2013. Onde estás, minha amada? Por onde andas? Onde caminhas? Será que pensas em mim? Como serão os teus cabelos, minha amada? Como se agitam ao vento? Que cor ele terá? O casamento dos pastores foi uma das cerimônias mais arrebatadoras do meio evangélico. O que a atraiu nele? Eu achava ele muito inteligente. Eu achava que ele tinha um conhecimento bíblico, assim, impressionante. E ele falava que ele tinha uma pureza, uma vontade de agradar a Deus e viver separado das... Ele me disse que ele vivia uma vida separada da malícia e das coisas. Ele era puritano, sabe? E eu achava aquilo lindo. O coração de Deus é o lugar onde me encontro. Não se falou em outra coisa. Pois não, amante. Um delírio para os fiéis. O que mais o atraiu na pastora Bianca Toledo? O rosto dela. Eu fiquei encantado pelo rosto dela. Eu achei lindo, uma pintura. Ela tem uma voz carismática, é um doce e sedutora. Entendeu? Isso me encantou nela. Nascida em Brasília, de uma família de empresários do setor da educação, pastora... Eu recebi uma carta com um poema escrito com o meu nome. E cantora de talento e carisma... Teu valor está em ti, teu valor está em ti. Descobri minha fé aos 16 anos. Passei a viver praticamente para estudar a palavra de Deus, para conhecer mais a Deus, para descobrir a minha missão em Deus. Bianca já tinha catalisado multidões para sua história de superação e fé. Em 2010, grávida de 8 meses de seu primeiro filho, de seu primeiro casamento, ela foi internada com dores abdominais. Durante a gestação do meu filho, meu intestino rompeu, tive uma sepse aguda, gravíssima. Tive falência cardiovascular, respiratória, hepática, digestiva, renal. Passei por muitas cirurgias, fiquei traqueostomizada, eu era cantora, né? Tive um encurtamento de laringe, atrofiou minhas pregas vocais. Passei por 300 transfusões de sangue, 4 meses de falência renal aguda.
Foi uma doença bem grave. Eu acredito que eu vivi um grande milagre de Deus. Seu filho foi salvo, caso descrito como milagre. Muita gente classifica dessa forma. Sim. Os próprios médicos dizem, porque não tem relato na medicina mundial de nenhum outro caso como esse. Uma história acompanhada online pelos seus seguidores. Que eu sabia que Deus não me curou por acaso. E foi nessa fase da sua recuperação que a senhora conhece o pastor Felipe. Foi 2 anos depois que eu saí do hospital que eu conheci ele. Olá, queridos pais. Eu sou o pastor Felipe Heidrich. Filho de agricultores mineiros, Felipe Heidrich cresceu na zona rural. Pastor, que tipo de infância o senhor teve? Uma infância normal da roça, de brincar na roça, de soltar peão, de jogar pipa, de estudar. Poucos recursos. Não, é porque a gente morava em fazenda. Então é o ambiente de fazenda. Você quer leite, você vai na vaca. Você quer café, você planta o pé de café. Era uma cidade da roça. Nossa família era uma família bem estruturada, mas é uma riqueza diferente. Meu avô, que foi quem me criou, ele tinha vários carros, e tinha várias cabeças de gado, e tinha muitas plantações de café. Era uma família de posses? É, uma família de posses. De família presbiteriana, ele chegou ao Rio, segundo conta, para fazer seminário teológico. O senhor é formado em teologia? Sou formado em teologia. Onde? Eu fiz 4 anos no Mackenzie e concluí o último ano no Seminário Teológico Unido. Para comprovar sua formação, Felipe nos enviou esses 2 documentos. Esse diploma de bacharel em teologia pelo Centro Universitário Filadélfia, a Unifil de Londrina. A instituição é reconhecida pelo MEC, segundo apuramos o site do Ministério da Educação. E também um certificado de mestre em divindade pelo Instituto Gamaliel. Trata-se de um curso livre de ensino à distância, não sujeito a fiscalização ou credenciamento pelo Ministério da Educação, conforme consta no próprio site da instituição. Onde o senhor se tornou um pastor? Eu me tornei pastor assim que eu me formei em teologia. Houve a formatura na igreja congregacional em Cordovil e logo em seguida eu tenho a minha igreja, a AME, onde eu fui pastor presidente. Algumas pessoas se autodenominam pastores, mas não são pastores, né? Não é o seu caso. Não, eu fui formado, eu passei por todo o processo de formação e depois eu fui reconhecido. Tenho inúmeros amigos pastores que reconhecem esse título em mim. Sua ex-esposa, Bianca Toledo, alega que sequer pastor o senhor é. Mas ela alega que eu sou um pedófilo. Ela alega que eu sou um homossexual. Ela alega que eu sou um satanista. Ela alega que eu sou um agressor. Ela pode alegar qualquer coisa. O poder de sua fala emocionada frequentemente lotava os cultos. Pegando o telefone, Naamã era um general de guerra. Assim, quando eles se uniram, era comum serem apresentados como o casal perfeito, a verdadeira essência da fé evangélica, uma dádiva cristã que não resistiu ao tempo. Tudo isso virou pó 3 anos depois. Seu casamento com a pastora Bianca Toledo foi uma mentira? Para mim foi uma grande verdade. Por quê? Porque eu acreditava. Eu acreditava e eu amava. Vocês viveram bem durante quanto tempo? O tempo que foi casado, tirando as brigas normais do casamento. O tempo que foi casado. Por isso que é tão louco quando eu digo para as pessoas que eu dormi casado bem e acordei como ela me dizendo que eu era um monstro, um pedófilo. Isso não fazia sentido, porque foi literalmente assim que aconteceu. A acusação de Bianca Toledo fez estremecer o mundo cristão. O abuso sexual se consumou? Sim, Você está totalmente convencida disso? claro. O marido e pastor teria estuprado seu filho, fruto do casamento anterior e na época com 5 anos. Quando é que o senhor ficou sabendo que estava sendo acusado de abusar sexualmente do menino que o senhor chamava de filho? Na terça, dia 14 de junho de 2016, ela senta comigo no nosso sofá da sala e diz: foi estuprado. E foi um pesadelo para mim. Eu me lembro nitidamente, eu levantando, colocando a mão na cabeça e falando: como assim? Cadê? Vão atrás, cadê a polícia? Não sei o quê. E aí ela fala: foi por você. E eu começo a rir. Eu acho que era uma pegadinha de mau gosto. Eu falo: não, pode sair os funcionários, porque isso não tá dizendo. Não, foi você. Inclusive já levei o no hotel
e eu volto na sexta-feira para decidir o que a gente faz. Nesse momento ela disse para mim isso. E depois disso, o que aconteceu? Depois disso, eu subi para o meu quarto, no terceiro andar, entrei em contato com alguns pastores que eram conselheiros dela de Boston e pedi ajuda. Eu falei, conversem com ela, porque ela não está bem. Alguém plantou uma ideia absurda na cabeça dela. Ela sempre tomou muitos remédios, na cabeceira da cama dela, muitos remédios. E eu vi um vidro de Rivotril. E eu tomei uma dose altíssima de Rivotril e falei, eu vou dormir. Escrevi 2 bilhetes, um para os funcionários da casa dizendo, não se preocupe, tomei um calmante, vou dormir até sexta-feira, quero descansar. E deixei um bilhete para ela, meu amor e o nome da criança, e disse, eu jamais faria qualquer coisa por vocês, eu amo vocês. E dormi. Só que no dia seguinte, eu sou levado para a UPA pelos meus funcionários que estavam envolvidos e eu não sabia. Eu fico lá no soro e 3 horas depois eu estou bem, porque eu tinha tomado um remédio forte, mas eu ainda estava meio grogue. A única coisa que eu lembro nesse momento é do meu motorista, chamado Márcio, usando o meu telefone, que ele botava meu dedo toda hora e eu via ele botando para desbloquear meu telefone, e ele pedia para eu repetir algumas coisas, que eu não faço a menor ideia do que eu repetia. Eu fiquei sabendo depois que existe um suposto áudio de eu tentando suicídio que foi enviado para um Márcio. Pastor Felipe, é verdade que o senhor tentou se suicidar? O senhor afirma que nunca tentou se suicidar? Nunca tentei suicidar. E o que o senhor fala sobre isso aqui? Preste atenção. Oi, querido. Eu devia estar grogue quando mandei para você. Eu tentei suicídio ontem. A minha esposa está entrando com um processo contra mim, dizendo que eu violentei. Isso eu não pude suportar. Aí eu tomei 2 vidros de Rivotril, entre outras coisas. E estou no hospital sem saber de nada. Mas até onde se sabe, essa voz é sua. Até onde se sabe. E parece a minha voz. Como é que o senhor classifica o que se fala aqui? Não, isso aqui para mim eu fui induzido, eu estava grogue. Eu fui induzido a falar por ele. A pessoa a quem Felipe acusa é o ex-secretário Márcio Oliveira, que assim se defende. Não houve essa tentativa de eu pegar. Eu realmente estava assim com os pertences dele, mas não tinha, porque o telefone dele era um iPhone. Para você não mexer no iPhone, tem uma senha. Então eu não tinha acesso ao telefone dele. O senhor falaria que tentou se suicidar porque sua esposa te acusou de abusar sexualmente? Eu estava grogue, Cabrini. Eu não lembro da situação. O que eu posso te dizer? Essa voz parece a minha. Eu tomei remédio. Eu estive no hospital. O meu motorista estava lá. Foi o meu motorista que ajudou a me sequestrar e me manter no hospício. Felipe Heidrich foi internado em uma clínica, um hospital psiquiátrico, por 8 dias. A narrativa dos acontecimentos muda drasticamente, se contada por Felipe ou por Bianca. De ato e compaixão a sequestro. Pastor Felipe, o senhor de fato foi sequestrado? Foi. E fui mantido em cárcere privado, numa clínica. Eu fui torturado lá dentro durante 8 dias. O senhor quer dizer que foi internado contra a sua vontade? Sim. Não quero dizer. Isso fica dito. Tá prova. Uma pessoa ela não pode ficar mais de 72 horas internada sem o consentimento da família ou do Ministério Público. E para ela ser internada, ela tem que ficar 24 horas no hospital e tem que ter um encaminhamento do hospital. Nada disso aconteceu e me mantiveram lá sem a minha mãe conseguir ter acesso a mim por 8 dias, amarrado, sofrendo tortura psicológica, sofrendo tortura física. Eu trouxe as conversas que eu tive com a mãe do Felipe. O que mostram? Logo que ele foi internado. No começo eu peço o telefone fixo dela, liguei no telefone fixo, ela me passa. No telefone eu falei que tinha acontecido aqui em casa. Eu falei, eu tenho uma coisa para te contar muito difícil. Seu filho abusou do meu filho. E eu fui confrontá-lo, saí para levar no médico.
Ele foi encontrado pelos bombeiros, contei tudo. Mostrei as fotos da cena. Eu falei, Nerli, ele está numa clínica em observação. Pediram para ele ficar lá pelo menos 5 dias, para ver se ele aceita se tratar, se ele aceita se abrir. E eu falei para ela, olha, eu vou pagar o que precisar do tratamento dele por essa semana, mas depois eu quero que você assuma ele, porque eu vou me separar. E aí ela fala aqui que ela vai vir buscá-lo, mas que ela não tem dinheiro. Ó, desculpa, não ter condições financeiras, estou repondo minhas contas. Eu falei aqui, não se preocupe com isso em nenhum momento sequer. Ela me passa a conta bancária dela, eu transferi dinheiro para ela vir. Nesse momento eu estou em contato com Dona Nerli Heidrich, mãe do pastor Felipe. Dona Nerli, quando a senhora ficou sabendo da internação do seu filho? Existe uma controvérsia. Enquanto a Bianca disse que a senhora foi avisada logo no segundo dia, o pastor disse que foi sequestrado e que a senhora só ficou sabendo no final da internação. Qual é a verdade? Bom, a verdade é que ele já estava internado, eu acho que foi numa quarta. Ela entrou em contato comigo num sábado à noite, ligou para mim, pedindo que eu fosse, pedindo o número da minha conta, que ela ia mandar dinheiro para passagem, que eu fosse urgente, que ela mandava me buscar na rodoviária para embargar o Felipe, porque o Felipe tinha tentado suicídio. A Bianca nos mostrou uma conversa pelo WhatsApp, conversa entre ela e a senhora. Essa conversa é verdadeira? Onde a senhora disse que não tinha dinheiro? É verdadeira, sim, que eu não tinha dinheiro. Só que eu tinha ido na delegacia e eu tinha feito a denúncia. E ela começou a me mandar mensagens dizendo que ela ia contactar o pai do e que o fato de eu denunciar o Felipe, isso ia se voltar contra mim, como se eu tivesse sido negligente e que eu ia perder a guarda do meu filho. A senhora foi negligente? Em momento nenhum. A mãe dele prometeu, né, que eu ia me arrepender de ter nascido se eu denunciasse. Dona Nerli, a Bianca, ela afirma que nessa conversa pelo WhatsApp, a senhora disse que se ela denunciasse o seu filho, ela seria acusada de negligência e poderia perder a guarda do filho. Isso é verdadeiro? Não, isso não teve nem eu no desespero falaria uma coisa dessa, eu não sabia de nada. A senhora chegou a ameaçar a Bianca se ela denunciasse seu filho? Nunca. É o que ela afirma. Não. Gente... Que a senhora teria dito que se ela denunciasse o Felipe, ela iria se arrepender de ter nascido e que a senhora iria avisar o antigo marido dela, o ex-marido. Não. E ela poderia perder a guarda da criança. Não. Ele foi vítima de uma armação? Não. Que seria comandada pela senhora? Jamais. Jamais. Se ele tivesse, inclusive, me pedido ajuda, talvez eu teria até apoiado ele para que ele fosse restaurado, para que eu não ia ficar casada com ele. Mas eu teria oferecido ajuda para ele. O senhor foi sequestrado por quem, pastor Felipe? O meu motorista, o Márcio, aquele que estava comigo no hospital, ele estava na ambulância e me levou até a clínica, pela Bianca e por ele. Porque é ela que assina a entrada na clínica. Se ele me leva na ambulância, ela dá a entrada na clínica. Ele não foi comigo no carro. Ele saiu daqui na ambulância, eu saí daqui com o carro da família. Foi a senhora que teve a ideia de interná-lo? Não. Partiu da senhora, é isso? Não. De quem partiu? De madrugada, uma amiga me ligou e disse: Bianca, o Felipe mandou uma mensagem pro meu marido dizendo desisti, tomei 2 vidros de Rivotril e não deu para entender o que ele falou mais. Você tá com ele aí? Ele tá bem? Aí eu falei, não, eu tô num hotel. E nesse hotel tava eu, meu filho, mais 3 amigas que eram de outra cidade estavam aqui comigo. E que não queriam me deixar sozinha, porque eu tava muito mal. E aí os funcionários chegaram aqui de manhã, viram uma cena aqui na sala com uma Bíblia, umas fotos minhas do José, uma carta de despedida dele, de suicídio.
Chamaram o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros chegou aqui, encontrou ele desacordado, levou ele para um hospital. Desse hospital, falaram que ele precisava de um tratamento psiquiátrico. Ele foi para uma clínica psiquiátrica. Quando eu cheguei, ele já estava internado, né? Cheguei na clínica, pedi para falar com os médicos. Eles disseram, olha, ele vai precisar ficar internado porque ele teve um surto psicótico e com tentativa de suicídio ele oferece risco para si e oferece risco para a família. A Bianca alega que o senhor foi internada por uma necessidade médica. Como ela alega um monte de coisa. Mas só uma pergunta da sua pergunta. Eu estupro seu filho. Por favor, olha só. Nunca aconteça, e eu não sou um estuprador, mas alguém estupra teu filho e essa pessoa tenta suicídio. Você quer recuperar essa pessoa? Deixa ela morrer. Eu ficava amarrado, só de sunga, com pouca comida, no meio de um monte de gente com crises de abstinência e loucos de toda espécie. Procuramos a clínica Jorge Jaber, onde Felipe esteve internado, para saber as condições em que ele foi mantido e também sobre as acusações de tortura. A direção da clínica não quis se manifestar. Em depoimento à justiça, a terapeuta da clínica, Ângela Holanda, disse que a indicação do tratamento foi por tentativa de suicídio, tendo o paciente sido diagnosticado com depressão, que somente no primeiro dia da internação, Felipe estava agressivo, o que é normal e que ocorre com todos os pacientes que lá ingressam. A psiquiatra Márcia Pena Garrido disse também à justiça que o paciente não foi contido mecanicamente em nenhum momento. O senhor se lembra do dia que o senhor se entregou à justiça? Tudo isso daqui a pouco, na continuação da reportagem especial Guerra no Mundo da Fé. Acusado de abusar sexualmente de seu próprio enteado, a quem chamava de filho, Felipe Heydrich foi preso. 5 dias no complexo de Bangu. O senhor se lembra do dia que o senhor se entregou à justiça? Uma segunda-feira, se eu não me engano, dia 4 de julho. Como foi? Eu lembro cada detalhe do percurso, do carro, do local onde eu estava, até a cadeia. Cada detalhe. Só pode escrever? Eu lembro de saber que eu não sairia de lá vivo, porque pedófilo não sai vivo da cadeia. Eu lembro de entrar para dar meu depoimento e depois ser jogado no porquinho, que é a cela da cadeia, e dormir algemado. Passei a primeira noite lá. E a turma seguinte, do escalão seguinte da delegacia, que não sabia do meu depoimento, que não tinha visto, que tinha algo muito estranho, simplesmente me tratou como um pedófilo. Eles algemaram as minhas mãos e os meus pés. Me jogaram num camburão e disseram uma palavra, uma frase que me acompanha. Você não vai durar 24 horas. Existe uma lei paralela dentro da cadeia para pedófilos. Qual é? Você é estuprado até a morte. O senhor pensou nisso? É óbvio. Os policiais me falaram sobre isso. Quando eu apanhei, eles falaram sobre isso. E quando eu fui jogado dentro da cela, eles disseram isso. Ele é um pedófilo. Quem estuprar primeiro, a gente não bate. Como é que o senhor explica o fato de o senhor não ter recebido nenhuma violência ali dentro? Deus. Só isso. Não há explicação humana. Não há. Procuramos a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para falar sobre as acusações de prática de tortura feitas por Felipe. Em nota, a assessoria informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Uma história e as versões de cada lado. Eu já estava desconfiada que ele tinha um transtorno sexual, uma crise de identidade. A razão principal era só pensar dessa forma, qual era? O fato dele não ter vida sexual comigo. E ele foi se tornando muito afeminado durante o casamento. Se, por exemplo, se ela achasse que eu fosse gay, ou eu tivesse declarado que eu era gay, vamos nos divorciar e pronto. Quem teria presenciado o que aconteceu? Ou pelo menos parte dos fatos? De uma forma especial, exclusiva.
É muito importante. E assim vamos atrás de personagens ou documentos que possam ajudar a entender alguns questionamentos. O senhor afirma que não abusou sexualmente, mas existe um laudo aqui. Tivemos acesso a esse laudo assinado pelo psiquiatra Fábio Damasceno, contratado pela defesa de Bianca. Nele, o médico afirma, abre aspas, o relato do menor está baseado em fatos reais vividos pelo mesmo e não em fantasias ou imaginações impostas por terceiros. Fecha aspas. Reforça também que não se trata de mitomania ou apenas relato do imaginário infantil, porque as expressões de repulsa, constrangimento e vergonha não surgem quando a criança fala simplesmente de um caso imaginário. Procuramos o Dr. Fábio Damasceno. Ele não quis gravar a entrevista. Vamos lá. Primeiro, é um laudo particular. Não é um laudo pedido pelo Ministério Público e feito por peritos. Segundo, esse psiquiatra também foi interrogado pelo Ministério Público e pelo juiz. Ele falou, eu nunca cuidei de criança. Eu atendi a pedido da mãe. E primeiro eu conversei com a mãe e depois com a criança. Terceiro, eu não sei qual tipo de lavagem ela pode estar fazendo. A minha preocupação com a criança nesse momento, de indução. Foi um conjunto, entende, de fatores que fizeram com que os laudos fossem feitos. Os médicos que assistiram e assistem, eles são muito sérios e jamais fariam laudos sem um embasamento muito bem fundado, entendeu? O pastor afirma que, na verdade, o depoimento da criança é fruto de um treinamento que a senhora fez com ela. De uma lavagem cerebral, de um preparo. Já sabe dessa posição? Eu acredito que a grande maioria dos abusadores que cometem abuso sexual infantil alegam isso. Mas... Para ficar bem claro, a senhora treinou seu filho para depor contra o pastor? Nunca. Jamais. A senhora seria capaz disso? Não. Isso ia destruir a vida do meu filho e a vida de um inocente. Eu jamais faria isso. A senhora chegou a tomar providências no sentido de fazer um exame de corpo de delito? Sim. Esse exame foi feito? Quando eles pediram para fazer corpo de delito, sabendo que o relato da criança envolvia vários atos libidinosos, sórdidos, mas que ele não estava machucado e não envolvia uma penetração, o meu advogado disse que não tinha necessidade de corpo e delito e o juiz compreendeu que realmente não havia necessidade. Eu achei que isso ia expor meu filho a mais um trauma. O que eu vou falar do Felipe? É o que você acompanha a seguir na continuação da reportagem especial Guerra no Mundo da Fé. Este é Renato Pimentel, primeiro marido de Bianca Toledo. Ele é o pai da criança que, segundo as denúncias, teria sido abusada por Felipe Heydrich. O que eu vou falar do Felipe? Entendeu? Ele que eu sempre vi nas redes sociais ali com o menino, com uma... Pelo menos é o que eu via, né? Meu acesso era igual ao de todos nas redes sociais. Eu perdi o contato direto, de fato. Entendeu? Então eu vi uma pessoa que vivia cuidando, eu vi o bem tratado, feliz. Alexandre Amparo era o responsável pela agenda de compromissos de Bianca e de Felipe. Todo mundo que conhecia realmente a família sabia que essa história do ter sido abusado era muito estranha. Mesmo que se essa história fosse verdade, a forma que ela expõe o filho e cria uma narrativa para vender alguma coisa, não se assuste se isso tudo terminar em um livro. Não se assuste se isso tudo terminar em mais um best-seller dela. Esse é o ex-secretário Márcio Oliveira, que trabalhou quase 2 anos com o casal. Às vezes a Bianca ou estava ministrando alguma coisa, ou estava no escritório, não estava aqui só o Felipe e ele, e a gente, na hora que a gente ia embora para casa, ele ia naquela tela, ou ia aqui e ficava, não vai embora não, tia Débora, tio Márcio, não vai embora não, fica aí com a gente, fica aí com a gente, fica aí com a gente. Né? E a gente achava, poxa, é porque trabalha, tal, gosta da gente, trata ele bem e tal, então...
Não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. Era pedido de socorro, que ele ficava, não vem, não vai embora, dorme aqui, fica aqui. Inclusive, existe um laudo, aí sim, existe um laudo feito por peritos do Ministério Público, da polícia, pessoas que só ouvem crianças a vida inteira. E eles dizem que não houve abuso. Só que eu não posso te mostrar esse laudo. Eu não posso falar, porque eu estaria infringindo uma ordem de um juiz que está protegendo uma criança. Agora, se eu fosse um canalha, eu pegava e vazava isso tudo para a imprensa. E aí pronto. Pastor Felipe, eu tenho aqui a declaração de uma das babás. O nome dela é Renata das Graças Barbosa. O senhor permite que eu leia o senhor? Após a denúncia dos abusos, passou a mostrar algumas alterações do comportamento. E conforme se sentia à vontade, ia relatando o que havia acontecido com ele. Lembro-me que no dia 24 de 7 de 2016, quando começou a chorar compulsivamente e gritar, dizendo que não queria que eu colocasse o pijama nele. Após se acalmar, ele disse que tinha medo da mãe achar que ele estivesse mentindo sobre o que o padrasto havia feito com ele, e me perguntou se eu acreditava nele. Eu disse que sim. Aos poucos ele foi se acalmando e depois mudou de assunto. No dia seguinte, estávamos brincando na casa e começou a me contar que o padrasto havia mexido em seu bumbum, lambido o seu pipi, e que o padrasto havia pedido para que ele lambesse o órgão genital dele. Por vários dias, fez xixi na cama e passou a lavar a boca e nas mãos várias vezes ao dia. Em uma tarde, chegou a lavar as mãos até 42 vezes. Quando perguntei por que ele lavava tanto as mãos e a boca, ele me respondeu porque sua boca e suas mãos estavam muito sujas e que ele não lavasse as mãos onde ele tocasse, ficaria sujo também. O que existe de real nessa descrição dela? Zero. Sabe por que ela me internou numa clínica? Para tentar me coagir a assinar a anulação do casamento. Porque aí ela não teria que dividir absolutamente nada do que nós conquistamos. O que estava em jogo, de fato? Muito dinheiro. De quem? Nosso. O pastor Felipe afirma que a senhora teria feito tudo isso em virtude da partilha de bens, para prejudicá-lo, prejudicar a imagem dele. Como é que a senhora reage a isso? Então, isso é muito fácil de provar, né? O fato de que o meu patrimônio é anterior ao casamento. Tanto que o próprio juiz, na partilha de bens, no divórcio, disse a ele, na audiência, que ele estava exigindo bens que não eram dele. E criar os seus filhos aos pés do Senhor. O mundo evangélico se divide perante o caso. Seus fiéis ainda acreditam no senhor? Acredito. Hoje acredito. O senhor perdeu fiéis nesse Perdi processo? muitos. Perdi muitos. Isso foi muito dolorido. O que diziam ao senhor? Você era uma referência para mim. A senhora teme que o pastor Felipe continue tendo a possibilidade de pregar? Não, eu acho que é uma opção das pessoas ouvi-lo. Mas elas precisam saber da verdade. Em abril de 2019, Felipe Heidrich foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro após um pedido do Ministério Público. O senhor foi absolvido por insuficiência de provas. O juiz analisou, o Ministério Público analisou e falou, não tem nada contra ele. Nada contra ele. E aí colocou a absolvição por ausência de provas. A acusação recorreu, mas a guerra ainda está longe de terminar. O processo está em segunda instância e a disputa continua acirrada. Onde vai terminar isso? Eu espero que termine com a justa decisão em segunda instância e o esclarecimento total da verdade a respeito dos fatos. A condenação do pastor Felipe? Sim. Eu sei que o senhor tem um grande conhecimento bíblico. Até os seus inimigos reconhecem isso. Onde está escrito, a verdade vos libertará? João 8. E qual é a verdade? A verdade é que eu fui vítima de uma trama muito cruel. O senhor seria capaz de mentir para se inocentar? Eu não vou dizer que as pessoas não mentem, porque todo mundo já mentiu ou mente em algum momento na vida. Seja para você desmarcar um compromisso ou qualquer coisa. Eu não sou hipócrita. Eu sou um ser humano normal que erra como qualquer ser humano. Eu não sou um super crente. Mas para me inocentar, não. Em cada pergunta, em cada resposta, a saga de uma tragédia. Um inocente no centro. Onde está a verdade?
Ao jornalismo não cabe julgar, mas sim o papel de investigar os fatos, ouvir acusados, acusadores e testemunhas, além de estar atento ao clamor de possíveis vítimas. É o que fizemos mais uma vez. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.